Quando a gente quer controlar, vou controlar meu batimento cardíaco, vou parar ele. Não tem como, né? Tem como acelerar? Opa, depende. Por quê? Quando você tem uma crise de ansiedade, você vai acelerar o coração, né? Quando você tem um susto, você acelera o coração. Aí tem jeito. Mas você pensar mesmo, falar assim, acelera, diminui, não tem como. Respiração, tranca. Chega um limiar que você não consegue e você solta. Se você não soltar, o que, que acontece? Você desmaia, né? E ao você desmaiar, o seu organismo faz um reset e ele consegue restabelecer e você começa então a respirar. Então a gente tem receptores, a gente tem a parte no bulbo, a gente tem um centro respiratório que identifica a quantidade de CO2 no corrente sanguínea. Então quando ele percebe a variação do pH, que é muita, ele o quê? Ele mesmo manda estímulo para fazer o processo respiratório, porque 70% é pelo nervo frênico, somente 30% é para o nervo vago, que é o nervo parasimpático, né? E o nervo frênico é parasimpático? É, mas o nervo vago é um nervo misto, tanto sensitivo como motor, né? Então ele tem uma parte motora e tem uma parte sensitiva, quer dizer que ele tem uma parte que estimula e uma parte que sente. Certo, é todos os nervos assim? Não, a gente tem alguns nervos que não, mas não é o foco da aula de hoje, mas só para você exemplificar que o sistema nervoso autônomo, ele é autônomo nosso, né? Então a gente não controla. Ótimo. Então, o que a gente vai focar? Os tipos, né? Qual é a fisiologia desse sistema? Né? Parasimpático, simpático, né? Colinérgico, adrenérgico, o que é isso? Né? Quais são as neurotransmissões simpática, que é a colinérgica, né? Perdão, simpática não, parasimpática, que é a colinérgica. Os princípios da transmissão, que é a integração, a regulação do neurônio, os tipos de receptores e a classe medicamentosa. Então, os possíveis tratamentos, certo? A maioria das classes medicamentosas, nós, na drogaria, trabalha com poucos, né? A gente tem alguns que a gente vai trabalhar para Alzheimer, né? Não para indicar, mas que vai vender. Mas que você indica constantemente na drogaria é o quê? Né? Um Buscopan, né? Você vai colocar uma tropina, que tem, né? A gente tem o Luftal, né? Que a gente tem simeticona como uma tropina, né? Ele tem, então, um antimuscarínico junto, na verdade, com eliminadores de gás. Então, a gente tem os principais classes que a gente vende lá na farmácia. Os outros é mais via hospitalar, certo? Então, eu vou principalmente falar mais exemplos dessa outra parte. Eu não vou entrar muito da parte hospitalar, que tem uma parte que é parte médica, certo? Esse aqui, o que é o sistema nervoso? Lembra que o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso central, né? Quando o sistema nervoso, lá na embriologia, você vai estudar, né? Você tem um sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central, ele, o quê? Ele é dividido em partes. Que partes? Então, ele é dividido em encéfalo, que é aquela massa cinzenta, né? E a massa branca. O cerebelo, né? O cérebro, né? Que é a massa branca. O cerebelo, na parte occipital, que faz os controles de motricidade e movimento. E o tronco cerebelar, que é o mesencéfalo, bulbo, o ponte e bulbo. São os três que fazem parte, então, do tronco cerebral. E as suas origens, então? Né? As suas origens, você tem o quê? O telencéfalo e o diencéfalo, lá na embriologia, que vão dar origem ao cérebro. E o mesencéfalo, né, que vai dar origem ao mesencéfalo, né, de ponte e bulbo. O metencéfalo dá origem ao cerebelo e ponte. E o miencéfalo ao bulbo. Então, esse dá parte do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, que é o que nós vamos ver hoje, é o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. Por quê? Porque a gente tem movimentos involuntários. Né? O sistema nervoso autônomo dá origem ao quem? Ao sistema nervoso simpático, ao sistema nervoso parasimpático e ao sistema nervoso entérico, aquele intestinal. Então, hoje, a gente tem um sistema digestivo, né, um sistema nervoso só para o sistema digestivo? Sim, que é onde eles falam, né? Eu tenho gastrite nervosa, né? Ou quando eu fico ansioso, nervoso, eu dou diarreia, né? Porque aumenta a motilidade.
Não é o foco de hoje, nós vamos falar na parte gastrointestinal. E hoje a nossa foco é o quê? Simpático e parasimpático. A aula de hoje, parasimpática. A aula de amanhã, simpático. Certo? Então, quando eu tenho um sistema nervoso autônomo, né, o simpático, eu vou ter o quê? Eu vou ter ramificações de nervos. Ó, então, eu vou ter a saída dos nervos periféricos medulares. Mas eu tenho exceções, eu tenho os pares cranianos? Tem, eu tenho ramificação dos pares cranianos, né? Então, eu tenho os 10 pares cranianos, os 12, perdão, pares cranianos, sendo mais importante para nós o nervo vago, para desmembração da via colinérgica, e a via adrenérgica ou simpática, eu tenho, então, os principais, o quê? Neurônios medulares, que pega o quê? De T1, da torácica. Você já viu aqui, ó, tem esse ossinho aqui, ó, da cervical? Esse aqui é o último, né? Então, entre a C7 e a T1, T1 já inicia o quê? O parte simpático. Ué, por quê? Porque a parte torácica e lombar, eu preciso de ramificações que estimula, né, esse nervo meu. Ué, então, aqui, ó, medular, eu vou para o pulmão, né, que estimula, então, o pulmão. Eu tenho um coração que estimula o coração. Eu tenho o fígado, tem pele, tem gânglios, né, que vai para a vesícula biliar para estimular a contração do processo digestivo, para o pâncreas, para o rim. Então, observa que eu tenho vias medulares simpática na parte torácica e lombar. Uai, e aonde está a minha parte colinérgica parasimpática? Eu estou na via cervical, né? Eu tenho aqui o nervo oculomotor, que é o dos pares cranianos, né? Que eu tenho aí o quarto, o terceiro, né? O segundo e o terceiro, oculomotor. E eu tenho também o nervo vago, né? O nervo vago é o nervo 10, agora saiu. É o nervo 10 e o nervo facial, que é o nervo 7. Para eu fazer essas mímicas facial, ou quando você está nervoso, né? Você não consegue diminuir a expressão. Então, são coisas que consegue exprimir de imediato. Então, eu tenho os nervos vagos, eu tenho os nervos cervicais, então na coluna cervical, que é as vias parasimpáticas, e tem a parte sacral, né? Então a parte minha sacral, ela tem nervo o quê? Parasimpático. Então reformulando, a parte simpática minha é torocolombar, de T1 até L2 aqui, ó, e a parte o quê? Parasimpática, que é colinérgica, ela tem a parte cervical, alguns, né, nervos cranianos e a parte sacral. Então, é bem desmembrado, certo? E o que eu tenho, então, de funcionalidade? Observe, então. Eu falo que o meu simpático é a resposta de fuga, né? Então, assim, quando você vê um cachorro, né, vindo no seu rumo, né, ou um ladrão, né, que é o que mais... Primeira coisa, ó, assalto. Você já olha aqui, ó, você já leva o susto. A sua primeira reação pode ser de fuga, que é o quê? Já querer montar no cara e socar ele, porque seu olho vai olhar, vai dilatar a pupila para visualizar para onde eu posso correr ou se eu preciso atacar. Por isso que a pupila que ó, vai dilatar, ó. Então eu vou correr midrízia, né? E aí eu tenho inibição da saliva, porque nessa hora você vai salivar, né? Na hora que você vai lutar, não, aí você tem a boca seca, né? Então ali, ó, eu tenho uma boca seca na hora então da fuga. Eu tenho relaxo os brônquios. Por que eu relaxo os brônquios? Para aumentar ar, para entrar mais ar no meu pulmão, para eu respirar e ter mais oxigênio, mais nutriente nos meus músculos, para eu poder dar conta de socar o cara, entendeu? E o coração? Vai aumentar o batimento, dar aquela taquicardia. E o estômago? Ele vai inibir. Você vai, o quê? O sistema digestivo seu vai parar na hora, ele tem que parar, né? Então ele para, então o pâncreas, o estômago, ele para, né? E aí eu vou estimular a glicose para chegar mais energia, né? Eu vou estimular a produção de adrenalina, né? E noradrenalina. Vou relaxar o quê? A bexiga, porque se eu contraio a bexiga, eu urino, né? Então eu relaxo ela para a urina não sair, né? Porque se ela contrair, ela está tentando o quê? Expulsar o líquido que tem dentro dela. Então eu relaxo ela para não ter nada. E eu promovo o quê? A ejaculação. Então na hora da ereção, a ereção então promove a ereção é o quê? O parasimpático. Eu pego então a ereção, na hora que tem a ejaculação,
o que que acontece? Promove um ordenamento mais simpático e o seu pênis reduz a ereção. Por quê? Porque a via simpática que funcionou e quem mantém a ereção é parasimpático. Então, tudo é o inverso. Observa, eu tenho miose, então eu tenho o quê? Aquela pupila de pontiforme, né? Eu tenho o quê? Estimulação da saliva, né? Quando você sente aquela comida cheirosa, já saliva, né? Reduz o batimento cardíaco, então eu tenho uma bradicardia. Eu tenho uma contração dos brônquios. Opa, então vamos definir aqui, ó. Eu tenho uma broncodilatação e no parasimpático eu tenho uma broncoconstrição. Opa, então eu fico com mais dificuldade de respirar? Fico. Então, quando eu estou com parasimpático com maior funcionamento, eu tenho dificuldade em respirar. Eu tenho estimula a atividade do estômago, né? Começa a produzir ácido clorídrico, né? Bicarbonato para estimular a ação gástrica, então meu sistema digestivo funciona. Estimula a vesícula biliar a jogar a bile para fazer o processo de lipase, contrai a bexiga para urinar, né? E promove a ereção. Por isso que hoje a gente vai estudar, então, a via parasimpática e a gente tem medicamentos que são antagonista ou agonista desses dois ou anticolinérgicos que são para estimular mais essa via. Vamos estudar agora. Então, eu deixei já simplificado para cada um, né, a cada parte, para vocês estudarem, né, dilatação, contração, secreção, vasodilatação de cada um. Então, eu tenho a glândula lacrimal. O que o parasimpático faz? Secreção abundante. Então, você está lá, ó, chorando. Parte o quê? Parasimpática, né? Saliva, vasodilatação e secreção. O que eu tenho, então, aqui na íris? Ó, eu tenho contrição, né, da pupila. Então, fecha a minha pupila. Fico pontiforme, mais difícil de visualizar, né? Brônquios, né, que é o principal, o quê? Broncoconstrição. E o coração, bradicardia. Quando eu vou usar medicamentos, eu tenho que usar medicamentos ou que estimula esse sistema fisiológico ou que inibe esse sistema fisiológico, estão entendendo? Para isso que serve o remédio. Então, lá o remédio, então, para tratamento de asma, né? Quando eu vou fazer aerosol, que aí eu coloco lá brometipatrópio e fenoterol. Fenoterol é da parte do simpático, brometodipatrópio é antagonista, o quê? O quê? Parasimpático. Por quê? Se faz constrição, se eu inibo ele, eu faz o quê? Ele deixa fazer broncodilatação, tá entendendo? Então eu tento evitar o efeito fisiológico dele com o medicamento. Certo? Então, bexiga, contração, né, vasodilatação e o resuminho básico. Que jeito que eu produzo acetilcolina, né? Que é da via colinérgica. Via colinérgica vira parasimpática. A acetilcolina é formada pelo aminoácido colina, né? Que ele entra, então, pelo canal, é um canal cotransporte que entra junto com o sódio. A acetil-CoA se liga, então, com a colina e, que jeito? Pela colina acetiltransferase. E pela vesícula, né, que é a VMAT, que entra, faz a vesiculação, né, que é onde a gente tem o vesmicol, que faz inibição dessa vesícula para não formar mais. E eu tenho a toxina botulínica, que eu não deixo essas vesículas romperem e cair aqui. Ah, então por isso que não tem acetilcolina e não tem contração? É, por isso que a mulherada faz, então, botox lá na pele, né, coloca lá, para não fazer linha de expressões. Por quê? A toxina botulínica, ela inibe, então, a vesícula romper e liberar acetilcolina para a fenda sináptica. Então, é uma forma do mecanismo que foi benéfico, né? Na verdade, pelo clostridio botulínico, que matava o ser humano mesmo, né? Por paralisia respiratória. A toxina dela foi importante para a parte o quê? Lá de estética, né? Quem for farmacêutico esteticista vai fazer isso aqui, ó, aplicação de botulina, né? Vai fazer aplicação de botox aí no pessoal, né? Então eu tenho, então, a hora que eu libero acetilcolina, então, na fenda sináptica, eu tenho os receptores muscarínicos, né? Eu tenho os receptores nicotínicos que vão funcionar, canais dependentes, e eu tenho, então, o quê? A recaptação. Eu não posso jogar acetilcolina, não posso jogar fora, véio. Então eu tenho que aproveitar. Que jeito que eu vou fazer esse aproveitamento? Eu tenho uma enzima que chama acetilcolinesterase. E os medicamentos que inibem, então, a acetilcolinesterase não deixa degradar a acetilcolina.
fazendo que a acetilcolina fica mais tempo na fenda sináptica funcionando, entendeu? Então, esse sistema, vamos repetir, a acetilcolina formada pela colina, né, com acetil-CoA, né, forma a acetilcolina vai ser liberada, né, pela vesícula, rompendo, então, a acetilcolina e chegando aos receptores muscarina e nicotínicos, e a sua recaptação, a sua reutilização, ela tem que sofrer uma degradação. Pelo quem? Pela acetilcolinesterase, que quebra quem? Em colina, que vai ser recaptada e aproveitada, mais acetato. E eu tenho uma autorregulation, né? Então, os receptores muscarínicos M2 e M4 faz a autorregulação, então, para não ter rompimento das vesículas, porque se eu tenho muita acetilcolina aqui na fenda sináptica, os meus receptores M2 e M4, ele inibe os canais dependentes de voltagem, né, canais de cálcio, para não ter rompimento mais de vesícula e liberar aqui, ó. Então, eu tenho autorregulação. Por quê? Porque eu não posso só liberar. Eu tenho que liberar e regular, né? E eu tenho receptores nicotínicos aqui. E na via simpática eu tenho receptores nicotínicos e receptores adrenérgicos. Vamos lá. Espera aí. Travou? Espera aí. Voltou? Então, beleza, então. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Eu tenho neurônios, isso é bom vocês saberem, neurônios parasimpáticos, ó, ganglionar, né, que é o pré-ganglionar, e o pós-ganglionar. Importante. E simpático, ganglionar, pré-ganglionar e pós-ganglionar. O que vai diferenciar? Os meus neurônios pós-ganglionares têm receptores diferentes, que é o quê? Receptores muscarínicos e receptores adrenérgicos na via simpática. Mas nas receptores na via pré-ganglionar, todos eles são nicotínicos, certo? Então é igual. Uai, mas espera aí, que jeito que vai acontecer? Por que tem essa diferença, né? Eu tenho receptores nicotínicos com diferenças importantes, com receptores, com formatos, né, diferentes importantes, né? Vamos lá, então, estudar eles. Então, os receptores nicotínicos, eles são canais iônicos dependentes de voltagem, então eles precisam permear íons para dentro, né? E aí onde vai o quê? Desencadear a liberação de acetilcolina. Seu nome deriva o quê? Da nicotinamina, tabaco, né? Que é extraído mesmo lá do tabaco, né? Foi. Por quê? Porque eu tinha o curare, né, que é a tubucurarina, foi o primeiro medicamento anticolinérgico que eu tinha utilizado, que foi daquele sapo lá da Amazônia que eu peguei, que fazia paralisia. E aí é onde determinou. Por que determinou? Porque eles viram que pegava receptores nicotínicos. Uai, como assim? Porque os receptores nicotínicos, eu tenho receptores alfa 1, 2, beta 1, delta, epsilon, no tipo muscular, ganglionar, alfa 3, 2, beta 4, 3, e no sistema nervoso, alfa 7, 5. Observa que eu tenho tipos de receptores diferentes, eu tenho em torno de 10 famílias de receptores nicotínicos, né? Então, por quê? Porque quando eu vou mandar, lembra lá no pré-ganglionar, né? Ele vai atingir tanto um como o outro. Então, eu tenho que ter essas diferenças para o meu medicamento atingir principalmente uma via principal. Então, eu tenho lá os agonistas da acetilcolina, né? Eu tenho sumectâneo, né? Ou succinilcolina, que é um anestésico que se usa lá, na verdade, é um bloqueador muscular. É diferente de um relaxante muscular, gente. Bloqueia, é bloqueador neuromuscular mesmo. É na fenda o quê? Dos receptores nicotínicos da via parasimpática. Então, assim, ele parasimpático e simpático, ele dá uma paralisada geral. Eu tenho um relaxamento com uma plasticidade muito grande, estimulando.
ele estimula e para tudo. E aí o meu músculo fica o quê? Flácido. Então, eles são bloqueadores neuromusculares, que é onde a gente utiliza para fazer o quê? Intubação, tá? Que não entra muito na nossa parte, na questão da farmácia. E antagonista, eu tenho pancurônio, né? Que eu tenho também ligando na parte muscular, que eu reverto essa parte, certo? Eu tenho carbapol, né? E o trimetafam. Eu tenho nicotina, do cigarro mesmo, que estimula também o sistema nervoso central, por isso que tem a dependência muito grande. E eu tenho o quê? A mecalinamina, né, que foi até utilizado um pouco para ajudar no tratamentos, né, de pessoal, tanto do álcool como também do cigarro. Então, os receptores muscarínicos, né, eu tenho o quê? Eu tenho perdão, vai lá. Os receptores muscarínicos, são receptores metabotrópicos que estão na proteína G, e esses receptores, né, com diversos tipos de receptores, eles têm um nome muscarina devido ao fármaco, né, presente no cogumelo, a Anita, né, muscari, que ativa esses receptores. Aí por isso que deu. E o seu antagonista clássico, né, era aquele chá de beladona, que se tomava e antagonizava os receptores de o quê? Muscarínico. Então por isso que tomava tropina. A tropina para fazer relaxamento, então, né, do que? Da bexiga, para ajudar, né, pacientes que tinha lá hiperplasia prostática, estava lá no tratamento, precisava o que? Não podia estar contraindo porque não estava dando conta, utilizava para fazer um relaxamento do ureter, ou uma tropina, também utiliza para fazer, que ajuda até em dores, né, que a gente associa. Então por isso é importante? Aí eu tenho os derivados da atropina, né, uma tropina em geral, que todos vieram da beladona, o famoso chá da beladona. E quais são os receptores? Então eu tenho o M1, que está lá no entérico e neuronal, M2, M3, lembra lá que o M2 é cardíaco, mas eles também, e M4, M2 e M4 é auto-regulation, né? Sendo que M2 é cardíaco e M4 sistema nervoso central. M3 glandular e vascular e M5 sistema nervoso central. Então eu observo que os M1, os M2 e os M4, eles são o quê? Ligados à proteína G, eu falo G inibitória, para inibir o efeito mesmo, certo? Vou ter que... Os cachorros agora aqui. Deixa eu fechar a janela aqui. Peraí. Os cãozinhos, professor. As feras aqui hoje saiu. No... Eu só tenho 3 cachorrinhos, né? Então, voltando lá, então. Então, eu tenho dentro do sistema parasimpático. Valeu. Cachorro é bom demais. Então, voltando. O sistema parasimpático, por mais que eu estimulo, eu tenho que ter uns para inibir, entendeu? Uai, por quê? Porque já pensou aqui, ó, o GQ só é excitatório. Então, eu tenho uma proteína, o quê? Que estimule uma proteína que inibe no próprio sistema muscarínico. Porque se eu não tivesse autocontrole, eu que só estimulava a parte parasimpática e esse deixava de fazer. Porque ao mesmo tempo que está estimulando lá no sistema nervoso central, o M5, o M4 está tentando inibir para dar uma freada, porque senão ele ficava só estimulando a parte K. E aí eu não freava, aí o simpático tentava regular. Lembra que eu não tenho um antagonista. O controle simpático e parasimpático, eles são independentes e eles têm um autocontrole, né, indevido. Então, assim, eu ele não, o parasimpático está funcionando, o simpático vai lá para tentar competir com ele, não é inibir ele, entendeu? O meu simpático, ele tenta o quê? Trabalhar para tentar compensar o efeito fisiológico do outro, certo? Então o que eu vejo? Então, eu vejo que esses receptores são o quê? Excitatórios. Vamos lá, então eu deixei aqui o funcionamento de cada um, a localização, né, as características, estruturas e o mecanismo bioquímico. Lembra lá de iodo trifosfato, né, na cascata, né, formando diacilglicerol, né, que era o quê? Estimulatório. Então, ele está ligado à proteína GQ.
E a proteína GI, eu dou uma aula de receptores mesmo, antes de entrar no sistema nervoso central, na farmaco 2. Se não for eu que for dar no semestre que vem, eu vou pedir para o colega que for dar para vocês. Você entendeu? E o receptores M2, né, expressa nos terminais pré-simpáticos, que faz a autorregulação, que a gente já comentou, eu acabei colocando aqui, para fazer a regulação do neurônio. Então, M2 e M4, ele tem esse autocontrole. Uai, e aí eu tenho o quê? Receptores, o quê? Aniônicos, para estar entrando aqui, que são os receptores nicotínicos, ó. Então, eu tenho receptores nicotínicos para fazer também o regulation também dentro do neurônio. E como ocorre essa transmissão? Né? Vamos então ver. Então, já comentamos, né? Então, o Vesamicol, ele inibe então a proteína para não ter a formação da vesícula da acetilcolina. Né? A toxina botulínica, né? Também inibe a degranulação, então o rompimento dessa vesícula. Então, ela faz uma paralisia, né, plástica, então, dos neurônios, então não diminui a motricidade, então a contração aqui, ó, lembra que o nervo facial, ele é parasimpático, né? E o nervo facial que vai fazer então a parte do mímica aqui, ó. E aí se a hora que eu faço aqui, ó, faz as rugas de expressões, né, os pés de galinha, não vai fazer, né? Porque vai inibir a acetilcolina na fenda, né? Então, continua. E o succinilmetônio, ele inibe diretamente, né? É um estimulante agonista do próprio receptor da acetilcolina e ele se liga diretamente no próprio receptor, né, da acetilcolina, nos receptores nicotínicos. E aí a gente tem o quê? Acetilcolinesterase, que vai quebrar, e eu tenho a acetilcolinesterase é quebrada pelo quê? Neostigmina, fisiostigmina e outros que a gente vai adentrar agora. Certo? Então eu tenho a via colinérgica. De jeito que vamos? Isso aqui é um mapa para vocês orientarem. Colinérgico, parasimpático, né? Eu tenho medicamentos de ação direta, que são agonistas, que estimulam o colinérgico, que estimulam o quê? O simpático. Por que eu coloco agonista colinérgico? Porque pode ligar tanto em nicotina como muscarino. Então, eles têm pré-determinação. Tem uns que tem mais ligação só muscarino, mas tem uns que conseguem ligar em tanto nicotina como muscarino. Então, tem também, vocês vão ver no livro, agonista muscarínico, agonista colinérgico, certo? Então, no livro você vê bem isso também. Ele tem duas classes, os ésteres de colina e os alcaloides vegetal. Os ésteres de colina são o quê? A metadona, né, o carbopol, o betanecol, que tem o uso na incontinência urinária. Lembra que o trato gastrointestinal, né, se ele está paralisado, o parasimpático faz o quê? Estimula, né? Então, eu estimulo, então, o efeito fisiológico do meu parasimpático. E a muscarina? Ela age, então, nos receptores muscarínicos, né? E eu tenho a pilocarpina. Então, a muscarina também ela é mais potente, né, do que o próprio acetilcolina. E saúde também. E a pilocarpina, que é usado no glaucoma, é um quê? Um agonista muscarino nicotínico. Ele se acaba ligando nos dois. Então, a pilocarpina é aquele que a gente utiliza no tratamento, então, porque ele diminui o que a questão, ele estimula a contração, então, da íris. E eu tenho a aviação indireta, que é os anticolinesterásicos, que são inibidores reversíveis, e eu tenho desinibidores irreversíveis. Se tem reversível, tem irreversível. Pensa sempre assim. A neostigmina, que é para miastenia grave. A fisioestigmina também é para miastenia grave. Né? A gente utiliza como antídoto intoxicação com atropinas. E tacrina, para Alzheimer, hoje não é utilizado mais. Hoje a gente utiliza quem? A donepezil, a galantamina, né? Que são os principais que a gente tem. E a risostigmina, que são as principais que a gente utiliza para tratamento em Alzheimer. E inibidores irreversíveis, eu tenho o ecotifinato, né? E eu tenho os inseticistas. Então, aqueles inseticidas organofosforados, eles têm o quê? Eles são anticolinesterásicos, né? Observa, anticolinesterase, que é anti-acetilcolina. Observa, a acetilcolina não faz degradação, então eu estimulo mais o parasimpático. Se eu quebro essa enzima,
A acetilcolina vai ficar em maior quantidade na fenda sináptica, em grande quantidade, porque eu inibi essa enzima que quebra ela, degrada ela, e assim eu estimulo a via parasimpática. Então, os anticolinesterásicos, eles estimulam mais a via simpática. Por isso que eu falo que eu tenho ação direta, estimulando, e uma ação indireta. Por que indireta? Porque eu estou inibindo aqui, e aí eu estou fazendo o quê? Deixando a quantidade de acetilcolina maior na fenda e estimulando a parte parasimpática. E o que o agonista faz? Ele estimula diretamente no receptor, não tem disso não, você entendeu? Por isso que é uma ação direta e outra ação indireta. E a gente tem a classe dos antagonistas muscarínicos, né, que é quem? Atropina, né, escopolamina, buscopan lá, né, buscopan, hipatrópio, pirapizolina, tropicamida, e outros, né? Então, os principais. E eu coloquei promotores de liberação de acetilcolina, que é a cisaprida, mas ela se liga em receptores de serotonina, né? Só para lembrar que esse aqui é um dos tratamentos do refluxo, que aí eu vou falar mais adiante depois. Fármacos, então, parasimpatomimético, mimetiza ou parasimpático. Quem são? Os agonistas de ação direta e os inibidores da acetilcolinesterase. Então, são os anticolinesterases. Ah, tá. Não, tranquilo. Depois você pega a gravação, qualquer coisa, Paulo. Pode ficar tranquilo. Então, os agonistas muscarínicos, quem que eu tenho? Eu tenho acetilcolina direto, né? Eu tenho carbapol, metacolina, o betanecol, a muscarina, a pilocarpina, oxatremorina e a cevimelina, né? Então, assim, a cevimelina se utiliza, né, bastante na síndrome de Sjögren, que ela tem um aumento salivar e secreção. Então, esse utiliza bastante. A pilocarpina é um dos tratamentos de glaucoma, então vocês têm que lembrar, sai bastante, né? E o betanecol, para hipotonia da bexiga num trato gastrointestinal. Então, esses são cargos-chefes aí que a gente vê na farmácia. E observa, eles ligam em receptores muscarínicos. Mas se eu pegar o metacolina, ele liga tanto em muscarínico como nicotínico. E inibe a hidrólise ainda da acetilglicose. Então, ele acaba pegando em vários locais. Então, por isso que eu falo, então, receptores muscarínico e nicotínico, porque tem medicamento que consegue pegar nos dois, tanto pré-ganglionar como pós-ganglionar. Certo? E quais são os efeitos que a gente tem? Ó, então, efeito cardiovascular, reduz a frequência cardíaca. Ah, então, vai diminuir? Vai. Força de contração vai diminuir, o débito cardíaco vai diminuir, promove a vasodilatação, né, mediado pelo óxido nítrico. A musculatura lisa, né, com exceção dos vasos, ele vai o quê? Contrair pela estimulação. Então, eu tenho o quê? Uma broncoconstrição, né? Então, eu tenho dificuldade respiratória, né? Secreção salivar, né, brônquica, e efeito ocular são o quê? Contração da pupila, que é miose mesmo, e aumenta, e reduz o quê? A pressão intraocular. O que é o glaucoma? O glaucoma, a gente tem, né, um aumento da pressão intraocular, né, possa ser por eliminação da excreção da lágrima, né, que tem um ducto lacrimal que faz absorção e cai no corneto médio, mas que ele pode estar entupido, né, ou possa ser na produção. Então, eu vou trabalhar para diminuir, que eu vou aumentar a contração, mas eu vou reduzir a minha pressão. E aí, no glaucoma, eu trabalho com isso. Então, os mais utilizados é o betanecol e a pilocarpina, que são os principais, né? São ésteres não hidrolisados da acetilcolina, né? E o betanecol a gente utiliza onde? Quando ele tem a atonia, né, da bexiga, né? Então, aquela bexiga atônica, o que é atônica? Que não dá conta de contrair, né? Eu vou estimular para ela fazer contração, né? Eu pego aqui uma próstata, uma hiperplasia prostática, eu tenho uma bexiga aqui, ó, que está atônica, às vezes não consegue vencer a pressão positiva que está aqui, forçada pela próstata. Eu coloco, né, por mais que eu uso lá uma doxazosina, que é para via simpática, para diminuir essa próstata, a vascularização dela, eu uso um betanecol para o quê? Para aumentar a contração da bexiga, entendeu? Então, eu trabalho em sinergismo. E aí eu melhoro, então, e aí o efeito, então, contratório dela. E aí eu tenho efeitos adversos, o que eu tenho? Queda da pressão arterial, né, sudorese, salivação, rubor, né, náusea, dor
diarreia, broncoespasmo. Por quê? O parasimpático, ele faz o quê? Aumenta o peristaltismo. Então, diarreia, vai dar muitos diarreia. Outro, dificuldade respiratória. Então, são os principais relatados. Então, a gente tem a via de administração oral, subcutânea, né? O clopidogrel, não, o clopidogrel é antitrombótico. A gente vai ter no sistema cardiovascular, eu vou passar para vocês a questão do clopidogrel, tá? Aí a gente utiliza como trombolismo, tá bom? Antiplaquetário. E aí eu tenho os antitrombóticos e eu tenho os antifibrolíticos, que é o tenectaplasa, que é o que utiliza no hospital, que eles não ficam, os antifibrinolíticos não ficam para farmácia, só via hospitalar, mas eu vou passar todos eles. Então, eu tenho os efeitos adversos grave, fatal, né, como hipotensão arterial e contraindicação. Asma, insuficiência coronariana, úlcera péptica, hipertiroidismo, não pode utilizar os agonistas muscarínicos. Certo? A pilocarpina, então eu vejo aqui a íris, né? Então eu tenho uma contração da íris, e aí eu tendo uma contração da íris aqui, eu tenho um relaxamento dos músculos destrutor que tem aqui da lente, né, do cristalino, e eu tenho os músculos ciliares, né, que fazem então aqui a parte de relaxamento. E eu fazendo esse relaxamento, eu diminuo a pressão intraorbitária, né, dentro do olho, né, ocular, e eu melhoro então o tratamento no glaucoma. Então serve para então tratar o ressecamento dos olhos, boca seca. E os efeitos adversos indesejáveis tem o quê? Corrimento nasal, diarreia, incontinência urinária, tontura, dor estomacal, dor de cabeça, vômito, diarreia. Isso aí é presente nos agonistas muscarínicos. E eu tenho a pilocarpina somente ocular, tá bom, galera? Não tá comprimido, não tem. Entendeu? Só tem, ó, gotas lá no via ocular. Então, os efeitos adversos que eu vou ter, então, é contraindicado em paciente, o quê? Asmático, né? Então, broncoconstrição, aumento do muco, é o que ele faz. Paciente com gastrite, aumento de secreção gástrica. Então, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho efeitos pelos principais receptores muscarínicos, certo? Então, cólica abdominais, diarreia, dificuldade na motilidade, broncoconstrição, secreção, devido a cada um dos receptores. Dor de cabeça, devido aos receptores muscarínicos no sistema nervoso central. E inibidores, então, da acetilcolinesterase. Lembra lá que vai inibir a acetilcolina, que faz a degradação da acetilcolina, né? Acetilcolinesterase, que quebra a acetilcolina em colina mais acetato. Então, eu inibo ela e eu aumento indiretamente o efeito parasimpático. Quem que é esse? Fisostigmina, organofosforado. Por isso que quando chega lá no hospital, eu vou usar um antagonista muscarínico? Isso. Por isso que eu uso uma atropina, Buscopan, utilizado também com intoxicação de organofosforado, por causa disso, entendeu? É causa de efeito e no sistema nervoso central. Então, eu tenho que usar antagonista contra os inibidores de acetilcolinesterase. O que eles fazem? Bradicardia, né? Então, aqui o coração quase parando, hipotensão, secreção, salivação demais, chorando, broncoconstrição difícil, dificuldade de respirar, né? Hipermotilidade gástrica, com diarreia, vômito. Então, são presentes quando está intoxicado por organofosforado. E a ação neuromuscular, né, causa fasciculação muscular. O que é isso? Ele aumenta tanto a força de contração que aí ele produz um bloqueio de despolarização do neurônio e fica despolarizado. Aí ele faz uma aplastia, muscular. Fica, ó, paralisado. A musculatura era para contrair, ela contrai, para. É o efeito que eu faço de inibição do próprio mecanismo de ação pelos muscarínicos excitatórios, entendeu? Então eu inibo ele. Isso é o quê? O envenenamento por acetilcolinesterase, que resulta na exposição de inseticidas e gases neurotóxicos. Certo? E eu tenho, então, a acetilcolinesterase, né, que ela degrada, então, a acetilcolina, e eu tenho butirilcolinesterase, ou pseudocolinesterase, que é relativamente não seletiva e encontrada no plasma em muitos tecidos, né? Então, ela é não seletiva, por isso que a gente não fala-se tanto dela, né? Mas ele também tem um efeito nela. E os três principais fármacos que a gente tem, hidrofônio, neostigmina, fisostigmina, e os irreversíveis eu tenho diflon e ecotilpato, né?
Então, eu tenho o quê? Eu tenho os reversíveis e os irreversíveis, né? Então, por quê? Se tem irreversível é porque tem reversível. E eu tenho uso? Tem. Qual é o uso que eu tenho? Miastenia grave, né? Ilho paralítico, então é um glaucoma na fisioestigmina, né, que eu acabo utilizando. Demercário, né, eu também utilizo no glaucoma para diminuir a pressão. Observe que ele estimula a via parasimpática, do mesmo jeito dos outros agonistas, da pilocarpina, né? Então, eu estou utilizando. E o ecotifato, né, para o glaucoma também. Aí eu tenho as durações de meia-vida. Observa que eu tenho o ecotifato, por isso que a gente não utiliza muito, com a duração de 100 horas. Né? Então é muito tempo, eu tenho muito risco de toxicidade, por isso que acaba não se utilizando tanto, né? Devido aos seus riscos, em vez dos benefícios. Então, lá, os inibidores. Eu tenho enzima, né? Então, eu tenho a inibiostigmina, que ela faz a inibição, então, da parte que reversível, porque consegue reverter e passar a carbonil, ceranil, hidrolase, né? E voltar. Sendo que quando é irreversível, como o tíflus, né? E o pralidoxina, eles não conseguem reverter. A enzima é reativada aqui, ó. Então, ela parte aqui, ó. Em vez de ser ativada, ela é reativada e ela se perde. Então, são inibidores irreversíveis. Por isso que a gente tem as duas classes. Certo? Então, o que eu tenho, então? Eu tenho, então, reversíveis de ação não prolongada, né? Ação não for prolongada. E o irreversível de ação prolongada, que é a potência que eu tenho deles. Né? Então, na junção neuromuscular, de utilização. E aí eu tenho a divisão das classes, em cima da potência. Nos reversíveis, então, eu tenho figastigmina, neostigmina, as classes do estigmina, piridoxistigmina, hidrofônio, né, que a gente acaba utilizando como anestésico, e inibidores direto contra a enzima. Né? Então, é um alcaloide, né, reversível da acetilcolinesterase, potencializa a atividade colinérgica, né, mas tem duração de 2 a 4 horas. Isso é importante. Um tratamento então, que a gente utiliza lá para miastenia grave, né? Tratamento de glaucoma, utiliza também, neostigmina, fisioestigmina, piridoxistigmina. Neostigmina a gente utiliza para miastenia grave. Pode ser utilizado para glaucoma? A gente não utiliza porque não tem gotas, né? Tem que ser tratamento ocular. Então, a fisioestigmina, a gente tem, então, tratamento ocular. Então, a gente produz o quê? Uma contração do músculo ciliar que permite, então, a drenagem dos canais de Sherman. Os canais de Sherman que fazem a absorção da lágrima e cai lá dentro dos cornetos, na secreção. Por isso que quem chora de muito, logo começa uma secreção, começa a sair água no nariz, né? Por quê? Porque absorve a lágrima e cai dentro do nariz, entendeu? Então, tratamento de superdosagem de fármacos, né, anticolinérgico, atropina. Porque a atropina, como é antagonista, esse daqui é estimulador, um agonista, né, um agonista indiretamente. Por isso que eles servem como antídoto. Né, e é utilizado também na atonia. Travou? Vê se voltou aí. Não? Voltou? Ótimo. Então, tratamento sistêmico, então a gente tem a fisioestigmina, né, intramuscular e endovenoso, e distribuído do sistema nervoso central, é um que a gente também pode ser utilizado no tratamento de Alzheimer. Né? E voltou aqui, continua, mas continua. Tá beleza. A neostigmina, né, tem um mecanismo reversível, ela atua atividade, né? Ela é mais polar do que a fisioestigmina, então, quando ela é mais polar, ela quase não atravessa. Medicamentos para atravessar o sistema nervoso central, eles têm que ser mais lipofílico, mais apolar. Então, por isso que a neostigmina eu acabo não utilizando muito para o tratamento de Alzheimer, porque eu não entro dentro do sistema, pouco do droga entra no sistema nervoso central, entendeu? Então, duração de 2 a 4 horas, né? Então, ele tem um efeito diverso de estimulação nele, salivação, rubor, cutâneo, pressão, queda da pressão arterial, que é os efeitos de estimulação da via parasimpática. Então, a indicação, atonia do intestino e bexiga e miastenia grave. Como assim? O intestino está paralisado, eu estimulo, então, a contração do intestino e da bexiga, entendeu? Então, eu uso eles, né, os anticolinesterases, para estimular o sistema digestivo.
e é um antídoto para os agentes bloqueadores neuromusculares, né, como a tubucurarina. Então, os bloqueadores se ligam diretamente no receptor, né, e isso, né, acaba estimulando, então a gente bloqueia os neuromusculares, os receptores nicotínicos, e faz uma aplastia, que ele faz uma despolarização e trava. E aí é uma forma de eu reverter. Então, ele serve como antídoto para os bloqueadores neuromusculares, como o succinilmetônio. A neostigmina é mais utilizada para miastenia grave, né, do que a fisostigmina, né, porque tem menos potência, né, para atravessar o sistema nervoso central. Lembrando que na miastenia grave, o degeneramento dos neurônios, né, glutaminérgicos são via sistema nervoso central, então eu tenho que tratar via sistema nervoso central. A piridostigmina, né, o mecanismo de ação também é o mesmo, inibidor de acetilcolinesterase, de 3 a 6 horas de duração de meia-vida, né, tem tempo de ação maior que a neostigmina e a fisostigmina, e é tratamento para miastenia grave. E é um antídoto também para bloqueadores neuromusculares. Então, pertence aos grupos dos carbamatos, todos eles, ações diretas receptores nicotínicos nos músculos, né? E os efeitos adversos são semelhantes à neostigmina, que é a estimulação da via parasimpática, bradicardia, salivação, estimulação gastrointestinal, e a administração é de acordo com a forma farmacêutica, porque eu tenho que intramuscular, endovenoso, e eu também, nesse daqui, eu tenho subcutâneo. O hidrofônio, né, que é o tensilon, consiste em uma amina quaternária, né, geralmente utilizada endovenoso, né, em administração venosa, tem um diagnóstico para miastenia grave, porque provoca rápido aumento da força muscular, certo? Tem uma duração de 10 a 20 minutos, ele tem uma ação bem curta, então ele é bem rápido, né, para fazer o seu efeito. Então, por isso, ele é muito utilizado em cirurgia, no processo de tubação, o hidrofônio, como o quê? Bloqueador neuromuscular, que ele faz uma plastia, tá lá, ó, eu vou fazer uma intubação, eu tenho que relaxar aquela musculatura lá da glote para poder entrar a cânula. Por isso que utiliza para fazer o relaxamento, então, da musculatura da glote. Então, contra a enzima acetilcolinesterase, né? Então, consiste em fármacos no tratamento do Alzheimer, né? De ação inibitória reversível com a acetilcolinesterase. Então, aumentando o nível de acetilcolina lá no sistema nervoso central. Então, tem o quê? Rivastigmina, galantamina, donepezila e tacrina. Hoje a tacrina a gente não utiliza jamais, né? A gente já entrou em desuso. São capazes de melhorar a cognição, né? E aumentar o estímulo da acetilcolina no sistema nervoso central, que melhora, então, o processo cognitivo, né? Aonde? Lá no sistema parahipocampo e no sistema mesolímbico. E quais os efeitos colaterais? Estimulação do sistema dos receptores nicotínicos, né? Então, nicotínico e muscarino. Salivação, né? Lacrimagento. Quase não saiu. Lacrimagento, vocês sabem. Cólica, emese, né? Bradicardia, broncoconstrição. Então, são os efeitos parasimpáticos. E os fármacos parasimpatolíticos? Eu tenho os antagonistas muscarínicos e os inibidores da síntese ou da liberação de acetilcolina, né? Então, eu tenho o quê? Atropina, né? Aí eu tenho lá os alcaloides naturais, então, derivado da beladona. E a espólia, que eu tenho uma escopolamina ou iosina, é os dois nomes que pode. Semissintética, eu tenho a omatropina, né? E a N-butilescopolamina. E o sintético eu tenho o quê? Hipatrópio e o tiotrópio e oxitrópio, né? São derivados sintéticos cada um. E o que eles fazem? Eles fazem o contrário da via parasimpática. Então, ele inibe a secreção, né, glandular, inibe a salivação, lacrimais, né, brônquicas, sudoriva. Ué, então, peraí, quando o meu brônquio, né, estou expectorando, né, o catarrão, como é que eu melhoro? Uai, você vai utilizar, vai fazer um aerosol, melhora, você viu lá que faz um ressecamento da boca, por quê? Porque são antagonistas aos efeitos fisiológicos, né? Por mais que faz, então, não deixa fazer broncoconstrição, né? O meu bronco, então, fica dilatado por causa da via simpática, eu diminuo a secreção. Por isso é muito bom, né? Que eu posso usar o hipatrópio lá. Uai, é só hipatrópio? Não. Se você tá lá, né? Eu tô precisando
pega a escopolamina que tem lá, o do Buscopan, e também faz aerosol. Então, às vezes a gente faz sinergismo no hospital para fazer um aerosol, o paciente chega com DPOC, com dificuldade, broncoconstrição lá forte mais, põe lá, ó, não tem patrópico não, pode trazer lá a escopolamina, pode trazer o Buscopan e colocar e fazer, entendeu? São o mesmo efeito fisiológico, apesar que a escopolamina, ela atinge também receptores de dor, por isso que a gente trata dor também nas vias muscarínicas, né? Então, efeito na frequência cardíaca, então tem uma taquicardia, né? Então, por isso na bradicardia, então, sinusal, a gente utiliza, então, a atropina para aumentar o estímulo, né? Então, a atropina causa taquicardia por meio de bloqueios receptores muscarínicos, ocular, né? Causa dilatação da pupila, né? Gastrointestinal, faz paralisação gastrointestinal, né? Então, quem toma Buscopan não vai no banheiro fácil, entendeu? Então, a mulher que está com cólica menstrual, tomou, melhora a contração muscular, né, do útero, melhora, né? Melhora lá, você vai ver que os gases também, o intestino, ela não vai no banheiro também, porque paralisa, né? Efeito da musculatura lisa, brônquio, sistema digestivo e sistema nervoso central. Eu tenho uma dose que causa inquietação, né? Diminui a agitação e a desorientação, que a pessoa fica mais calma. Certo? Então, eu tenho a pré-medicação que eu posso utilizar como anestésico, atropina, escopolamina. Né? Cardiovascular, eu utilizo quem? A atropina, em bradicardia sinusal, quando acontece no hospital para fazer uma taquicardia, utiliza. Vai fazer exame, né? Quando você vai fazer lá o exame, você vai pingar o colírio lá, para fazer uma dilatação. É uma tropicanamida, né? Tropicamida. Esse colírio, ele dilata, né? Faz uma midrise para poder fazer sua retina. Então, é aquele exame ruim que depois você sai e parece que está até cego, né? O neurológico, eu posso usar a escopolamina, né? Tanto um parto, né? Para melhorar, fazer inquietação e deixar mais calmo e associar com antipsicóticos. E os gastrointestinal, né? Eu tenho a diciclomina, né? Que são utilizados como antiespasmódico na síndrome do intestino irritado e na diverticulite, né? Que eu melhoro, então, por causa dos espasmos gastrointestinal. Então, eu tenho a darifacina, né, um medicamento usado também no tratamento de incontinência urinária, né? Então, eu bloqueio o efeito de contração, então, em questão, então, bloqueio os receptores M3, que é responsável pela contração e reduz a urgência miccional, né, que não fica, então, fazendo xixi. O hipatrópico, principal mecanismo, né, que é ele, na proteína G, que libera o quê? Iodo trifosfato, que libera cálcio, que faz o quê? Broncoconstrição. E o inibo. Se eu inibo, eu mantenho o quê? Um broncodilatação, que é onde a gente faz um tratamento da asma, né? Ou bronquite, para fazer uma broncodilatação em sinergismo com uma via simpática adrenérgica. Então, os fármacos que inibem a síntese ou a liberação da acetilcolina, a gente tem o vesimicol, né? O emincolídeo, né? Que bloqueia o transporte da colina, e o vesimicol, que bloqueia o transporte da acetilcolina para dentro das fendas sinápticas, né? Então, a gente faz uma inibição e um bloqueio. Outro, a toxina botulínica, né? E o bugatório principal, toxina botulínica, que é o que hoje, como farmacêutico esteticista, vocês vão usar, né, no mercado, que cliva com as proteínas, não deixando, então, fazer a vesiculação, liberar acetilcolina para as fendas, que nós já comentou. Então, aí eu não tenho essa liberação, e aí eu consigo, então, fazer uma paralisia do músculo facial. Então, administrado injetável local, administrado em vários locais, eu tenho uma concentração no máximo. Por quê? Porque se eu injetar demais, eu posso ter um estrabismo, né? Que se eu colocar no músculo ocular, eu vou ter, então, um estrabismo, então vou ter uma paralisia do músculo. E o seguinte, é 6 meses, você entendeu? Fez errado, fez cagada, é 6 meses para poder voltar. Na toxina botulínica tem que ter muita certeza. Então, você faz administração de pouquinho. Profilaxia de dores de cabeça, principalmente na ATM, né? Articulação temporomandibular, quando tenha lesões por causa da musculatura mastigatória. Então, o do masseter, principalmente o masseter, faz ligação no tuberculose coroide da mandíbula. Eu vou fazer um relaxamento para melhorar para a noite eu não ficar contraindo demais. Então, melhora o tratamento de dor de cabeça, além de ruga.
tá? Então, hoje a toxina botulínica não é só para isso. Quem tem problemas de dores de articulação temporomandibular, às vezes tem muita dor de cabeça e acha que tem enxaqueca, alguma coisa, e às vezes é mandibular. Então, às vezes resolve com toxina botulínica. Às vezes você tem que ir no dentista utilizar aparelho para fazer melhor oclusão, né? Quem resolve principalmente essa questão é o dentista, tá? É bom às vezes procurar. Que jeito que eu sei? Quando você abre, a hora que você coloca os dedos daqui, ó, diretamente na articulação, se tiver um deslocamento, você tem um deslocamento da articulação temporomandibular. Aí você tem que ver se não tem desgaste, entendeu? Porque senão compromete mais. E os promotores de liberação da acetilcolina, né, a cisaprida, que a gente utiliza aí para os refluxos gastrointestinal, né? E só para eles? Não, como antiemético também. Então, ele libera, então, acetilcolina, estimulando receptores de quê? De serotonina, né? Então, melhora o trânsito intestinal, né? E aí é onde pode ser utilizado ele, a metoclopramida, também para o tratamento como antieméticos. Né? A metoclopramida também só estimula os receptores 5-HT3, né? E inibe os receptores dopaminérgicos. Mas eu vou falar no gastrointestinal. Então, resumindo, então é esse mapa mental. Esse mapa mental, então, vai te direcionar para você lembrar, então, os principais medicamentos e os mecanismos de ação. Se vocês quiserem escrever os mecanismos de ação de cada um aqui embaixo, vai ajudar vocês. Certo? Então, a aula de hoje era só isso, né? Foi muito, né? 1 hora de aula, diretão. Eu quero saber se vocês têm dúvida. Desses daqui, os principais medicamentos que eu vou utilizar são os antagonistas muscarínicos. Esse vocês têm que saber. Por quê? Para tratamento de dor, né? Tratamento de tensão pré-menstrual, né? Ou enxaqueca, que faz sinergismo, né? Que é o buscopan, escopolamina. E, né, o e TPOC e asma, né? Então, esses são os principais que vocês vão ver na farmácia para tratar utilizando os antimuscarínicos. Porque os outros é mais indicação médica e vai chegar a receita lá para vocês. Então, assim, um aerosol, às vezes você vai fazer lá, né? Para tratamento. Então, eu vou ter que falar isso. Então, na prática, eu vou fazer as auscultas, eu vou ensinar vocês a parte prática dessa parte, e aí eu vou dar aula de sistema respiratório, tá bom? Quero saber se alguém tem alguma dúvida dessa... Tem muita dor aí já. Mas, Júlia, procura mesmo um dentista. A articulação temporomandibular, chega às vezes você vai no otorrino achando que seja a dor, você entendeu? Dor de cabeça, enxaqueca ou dor de ouvido, né? E às vezes pode ser ATM porque você tem uma ramificação da dor que vai direto para o ouvido ou para a parte do masseter. É uma ramificação que é até do nervo trigêmeo, que às vezes confunde. Mas aí é bom ver no dentista. As aulas práticas, Antônio, vai ser a partir do dia 15 de julho, tá? Do dia 15 até o dia 30 de agosto vai ser as aulas práticas. Então não precisa preocupar, vai ter ainda. As aulas, o outro semestre só vai iniciar em fevereiro. Entendeu? Então pode ficar tranquilo que nós vamos ter. Fevereiro, perdão, setembro. Só em setembro, perdão, isso aí foi erro meu. As aulas mesmo vão ser em setembro.